os exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram, quem estiver no telhado, não desça. Nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judeia. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia do sábado as portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve, sobre como Deus faz essas coisas, se o Senhor quiser. Notem agora, eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhes disse para orar por isso e não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele e não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Agora, verificamos que eles rejeitaram o Messias. E então se uniram e criaram uma liga. E fizeram uma proposta entre eles que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, elas seriam excomungadas da igreja. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram, quem pecou? Ele ou seu pai, sua mãe? E Jesus disse, neste caso, nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. E lembrem-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram, eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado. Porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse, agora é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Estão vendo? Agora, ele podia dizer isso. Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado e, bem, ele podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas e ele certamente viu pela primeira vez na vida. Agora, os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja, e a única maneira que isso é depois que a igreja se une também, no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Elas rejeitaram a palavra, as igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional. Não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, ou quantas pessoas quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Portanto, elas estão se unindo agora, e seu pastor aqui e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles têm um movimento ecumênico do mundo e há um ministro luterano acima disso. Isso, se houver um desastre acontecer neste bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja e poderão usá-la como depósito.
Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. E então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja, exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando rejeitaram a mensagem, então, os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. E hoje eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus e a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está unindo o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Agora, é difícil dizer isso. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram, agora, venham, irmãos. Nós vemos que nosso Deus está conosco e assim iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirija em oração. Fechem o portão. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda, e os matou de fome. Não podia haver nenhum deles que até mesmo chegasse do lado de fora da cidade. E eles morreram de fome. E quando ele entrou lá e derrubou os muros, o sangue jorrou e correu como rios lá onde ele matou tudo o que estava lá dentro. Agora, o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse que aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faze-nos um truque, deixa-nos ver como se faz. Mostra-nos um sinal. Estão vendo? E ele disse, Ora, ele fez tantas coisas e ainda assim eles não conseguiram ver. Estão vendo? E então, quando o rejeitaram como a mensagem daquele dia, eles rejeitaram a mensagem daquele dia. Eles não conseguiram ver o sinal daquele dia. E o sinal da profecia da Bíblia foi feito diante deles e disseram, entremos agora. Aqueles eram homens santos. Eram homens que não se podia apontar nada de errado na vida deles. Eles não podiam ser isso. E então ser um sacerdote. Um sacerdote seria morto, o matariam apedrejado por qualquer coisinha. Por isso, ele tinha que ter uma vida limpa e santa. Ele não podia fazê-lo porque era apedrejado por praticamente qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens e homens santos à vista do povo. E ainda assim, eles entraram e disseram, agora iremos... Nós temos Deus, o Deus que esteve com todos nós no decorrer das eras. Entraremos em seu santo templo. Aquele era o santo templo de Deus. Mas vejam, ele havia sido rejeitado em seu santo templo. Estão vendo? Entraremos na casa do Senhor. Agora, todos vocês, hebreus, sabem que somos a raça eleita. Nós somos aqui. E Deus é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conosco. Ele nos livrará daqueles filisteus incircuncisos lá, por assim dizer, aqueles romanos e gregos. Ele nos livrará disso. Entremos na casa do Senhor. Isso pareceu bem, mas o que eles tinham feito? O artífice da casa esteve lá sob a forma de um humilde carpinteiro galileu. E eles o rejeitaram.
quando Deus havia vindicado que ele era seu mensageiro da hora e o renovo, e eles o rejeitaram. Assim, todas as orações, toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significavam nada para Deus. Eles tinham feito isso, e Deus permitiu que este grande exército se unisse para destruir isto. E vemos hoje como as igrejas, através das denominações e assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas. E a ciência pode provar por fotografias e tudo mais. E ainda assim, elas não querem nada a ver com isso. Então, o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez. E a Bíblia disse que eles o fariam. Exatamente. Agora estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união. Quando vemos essas coisas sendo unidas, por que não conseguimos ver essas coisas? Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde ele prometeu isso, que ele faria. Agora, vemos isso acontecendo. Vemos na igreja o que ele prometeu fazer. Vemos isso acontecendo. Vemos as nações se unindo. Vemos os ismos se unindo. Vemos as igrejas se unindo. É tempo de união. É a hora da união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo de que se fala tem que ser organizado. Até mesmo o governo não recebe isso. Vocês sabem, como cidadão, não posso, como cidadão dos Estados Unidos, ainda assim, se você me desse um cheque de $5, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. Vejam, é um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo. E essa união é exatamente o que traz a marca da besta. Estão vendo? É um tempo de união. E está levando direto para dentro disso. Pode-se ver a olhos nus, se olhar para isso. É um tempo de união, onde tudo está se unindo. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas e está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo aqui, os metodistas e batistas, e luteranos e presbiterianos, Igreja de Cristo e assim por diante. Eles não podem fazer nada porque este estará contra este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem. Eles conseguem, então. É assim que os católicos têm tanta unidade, a católica romana. Naturalmente, eles estão em uma unidade, a maioria é a católica romana, a grega e outros católicos não são tantos quanto a católica romana. Agora, eles se unem e essa é a razão pela qual eles permanecem juntos. Não importa o que aconteça, aquele Papa é a cabeça de tudo. Estão vendo? E não importa o que qualquer outra pessoa diga. Ele é o infalível. Ele é um vigário de Deus, simplesmente isso. Ele é o próximo depois de Deus. Ele tem jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Estão vendo? Portanto, não há nada que se possa fazer nesse caso. O que quer que ele diga é o que se tem de fazer. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito. E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, feito parecido. Aí está a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem. E este é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. Como eles a destroem?
Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Eles podem invalidá-la, ineficaz, ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Vejam, eles dizem, isso é realmente, afinal de contas, estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, ela... Esqueci qual é o nome dela agora, se apenas pudesse citá-lo. Estou tentando me lembrar de tantos... Pensando naquela senhora Nation, o outro dia gostaria que se levantasse outra como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares e quebrava garrafas de uísque e derrubava as placas e tudo mais. Porque alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira e vem aqui e rasga algumas dessas fotos nuas dessas mulheres de sua própria raça e coisas assim? Isso, não se tem mais isso. Agora, mas essa mulher, uma incrédula que disse que a Bíblia é inconstitucional lê-la em escolas públicas e coisas assim. Agora, eles também, vocês notaram novamente, estão tentando dizer agora, e grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errada e nunca aconteceu. E vocês ouviram falar disso e leram. E eles estão tentando dizer de tudo. Vejam, estão tentando destruir o efeito dessa palavra. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um credo ou algo que os homens tenham que pareça aos olhos deles ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. E é assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, é por política denominacional. Agora, cada igreja tem sua própria política. A Igreja de Cristo tem a sua, a Igreja Cristã tem a sua, e os batistas, e metodistas, e presbiterianos. Todos têm suas diferentes políticas. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes, eles têm de fazer agora. Vejam, este é o tempo de união. E agora todos estão formando isso, juntando coletivamente e vendo que resultado obtém. Que coisa! É como assar um pão de carne de cavalo e lixo da lata. E tudo mais que juntassem. E amassassem tudo e juntassem umas batatas podres e coisas tais. E ver que resultado se obtém. Tenho certeza que não quero nem um pouco disso. Não, senhor. É assim que estão fazendo. Vejam, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito. Uma igreja que crê que Jesus foi um mito. A outra, alguns creem que ele foi profeta. Um diz, os dias dos milagres já passaram. O outro disse, pode haver tal coisa. E tudo isso junto. E a Bíblia disse, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estão vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. E para terem um grande santo padre para colocarem sobre isso, e aí você tem uma imagem à besta. Exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano à cabeça disso. Bem, vemos que é tempo de união. A mesma coisa agora. O comunismo é todos se unindo no mundo e na igreja e assim por diante. Unindo-se. Observem a natureza. Oh, que coisa! Natureza, se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria bramindo. Vejam, e haveria diferentes coisas e terremotos em vários lugares. Conflito nacional, sinais no céu, sinais na terra. Em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa outra tem um pouquinho de vento soprando. E todas sopram junto. E então, se tem um furacão, estão vendo? Elas se unem antes que possam ter a tempestade. Elas têm que fazer assim.
Observem os patos e os gansos se unirem antes de deixarem o seu país. Vocês estão vendo? Eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. Vejam, simplesmente isso é a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com a sua lei. Assim como falando num culto fúnebre da seiva que desce para o sepulcro, no fundo da raiz a árvore para ficar lá até a ressurreição na primavera. É uma lei de Deus. Não há inteligência que possa fazer aquela seiva ir lá para baixo. Você não conseguiria drená-la, não conseguiria ordenhá-la. Não há como fazê-lo melhor do que Deus faz. Deus tem a forma perfeita. Assim, quando a folha cai, então ele manda a seiva descer para a sepultura e a esconde. Como Jó disse, esconde-me na sepultura até que a tua ira se vá. Estão vendo? Desce até lá porque é uma lei da natureza. Antes da geada. Olhem para as folhas agora começarem a cair. Por quê? É lei da natureza. Os patos se juntam, cada um deles, e se reúnem em torno de um líder. Ali eles sabem, de alguma maneira, não sei como o fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. E aquele patinho, todos se juntam e se reúnem em torno dele e levantam voo. E ele nunca esteve fora daquele lago então, mas irá tão direto quanto possa para Louisiana ou Texas para a plantação de arroz. Vejam, antes de levantarem voo para deixarem seu lar onde nasceram aquele ano, eles se unem. Amém! Aí está, reunindo-se em torno de seu líder. O problema é que com o homem, ele não conhece seu líder. Sim, Senhor. Eles se reúnem em torno de uma denominação. Eles se reúnem em torno de um bispo ou um homem. Mas não se reúnem em torno do líder, o Espírito Santo na palavra. Estão vendo? Dizem, bem, tenho medo de ficar um pouco fanático. Tenho medo de começar mal. Aí está. Esse é o patinho dissesse, simplesmente não gosto da maneira como ele cuida de suas penas. Não creio que eu seguirei. Você congelará até a morte. Você será pego lá, se não sair voando com o bando. Ele se une e a natureza faz isso. Os gansos se unem, reúnem-se em torno de seu líder. Eles fazem o mesmo. Já observaram um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes do enxame, bem em torno de sua rainha. Isso mesmo. E para onde ela for, elas também vão. Sim, o que elas fazem? Unem-se antes do enxame. Exatamente toda a natureza. Os peixes se unem antes da migração da primavera. Pode-se encontrá-los no oceano, aqueles grandes, o que chamamos de corcundas, o salmão. Quando eles sobem lá, antes de começar a migração, você os vê às dezenas de milhares no mar, aglomerando-se cada vez mais. Água salgada. Mas eles são, na verdade, peixes de água doce. E lá vão eles, subindo por aquela água doce, para subirem para a época da desova. Eles vão lá e desovam a cada 4 anos e morrem assim que desovam. E eles sabem que vão lá para morrer e não se poderia detê-los com nada. Eles sobem degraus para peixes e tudo mais, indo lá, sabendo que vão para morrer. Mas a lei da natureza faz com que eles, sabendo que vão para lá desovar na lagoa e morrer, e os filhotes vão nascendo, e algo os une, e então, e lá se vão para o oceano. Isso é união. É uma lei. Nada supera a lei de Deus.
Nações estão ruindo para o tempo agora em que vemos que devem fazer isso. Estamos no processo de distúrbio nacional. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Está sendo tragada pelo comunismo. E aqui mesmo, em nossa própria nação, está permeada de comunismo e vai assumir o controle. Vejam, vai assumir. Não há como detê-lo. Por quê? Pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor, vão sim assumir e vemos isso exatamente em processo. Eu geralmente demoro várias horas. Já faz uns 30 minutos agora mesmo. Estão vendo? Mas para incluir tudo isso, estou me apressando. Estudem isso quando chegarem em casa. Observem, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Branham, isso é verdade? Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles vão fazer. Está vendo? E eles estão se unindo para isso agora mesmo. É por isso que temos as Nações Unidas e tudo o que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo é assim por diante. Está tudo se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unindo-se. Nós vemos isso. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo, juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. E enquanto toda essa união tem acontecido, a outra união acontecendo. Amém! É o que quero lhes mostrar agora. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste a oeste e de norte a sul. Há um tempo de união. E está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo? O arrebatamento. Amém. Deus a está aprontando. Sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ela está se unindo com o assim diz o Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga. Ela está se unindo. Ela está se apontando. Por quê? Ela é a noiva. Isso mesmo. E ela está se unindo com o seu noivo. Vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja e a noiva e a palavra estão se tornando um, de tal modo que a própria palavra, ela mesma, está praticando as obras do noivo. Amém! Estão vendo? Uma união. Não mais una-se a igreja, nada mais disso, mas fugir de tudo e estar ligado a Jesus Cristo. Estão vendo? É o tempo de união. Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta. Exatamente, unindo as palavras da sua promessa. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz, este capítulo 5 diz, os santos que dormem no pó da terra despertarão, e então nos uniremos com eles, os vivos, com os que estão mortos, se unirão antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando chegar lá. Os que estão vivos, que estão se unindo com a palavra, e aqueles que se foram já o fizeram, e tudo se une. Faz uma grande união, da união antes de subirem para lá. Amém. O comunismo tem que se levantar. Essas outras coisas têm que se levantar.